ele é fundamentalmente uma das manifestações de como a vida toma sua forma, das mais variadas formas, como se vê na biodiversidade, como se vê na vida animal. Então, essa perspectiva coloca o corpo dentro de uma visão de integralidade, de interdependência de fatores, de complexidade, uma dimensão física, ambiental, energética, de movimento, orgânica, genética, sistêmica, um contínuo dotado de uma interdependência muito extrema com a realidade. Ele se confunde com a natureza e com a realidade. Assim também se aplica a visão da mente, porque na nossa tradição ocidental, com essa mesma dimensão do cartesianismo, do racionalismo, da dimensão cientificista, a mente passou a ser considerada, ou de um lado, uma dimensão biológica da mente, que vai olhá-la como um aspecto cerebral, manifestações de um cérebro, né, uma dimensão biofísica cerebral, ou de outro lado, um aspecto simplesmente cognitivo racionalista, né, que vai olhar o cógito, a dimensão racional do sujeito sem inconsciente, sem dimensões energéticas, sem esse contínuo, sem muitos mistérios, que escapa desse elemento selvagem, animal, como nós vimos antes, como uma manifestação da natureza. Então, uma mente isolada, uma mente pessoal, né, esquecendo esses vários aspectos sistêmicos, transpessoais, naturais, do conceito de mente no sentido ambiental. Se a gente for olhar, por exemplo, autores como Rupert Sheldrake, eles vão olhar a mente a partir de uma visão, por exemplo, da extended mind, a mente estendida, uma mente que ela é participante do ambiente, não está simplesmente dentro de uma cabeça. Isso é uma visão revolucionária e não é fácil de entender. Se dá muito numa dimensão emocional, intuitiva, de sentimentos, a partir das relações com a vida, com o ambiente e com as pessoas. Aí é interessante ver os usos perceptivos diferentes, não só aquele da razão e da sensação, mas também o uso do alimento do sentimento, das emoções, que não é simplesmente uma dimensão sentimentaloide, mas é uma forma perceptiva do homem se colocar no ambiente. Ela até significa movimento, movimento interno, movimento relacional, de como eu sinto, me manifesto e interajo com os outros a partir da emoção. E a intuição está em processos muito profundos de criatividade, de arte, de espiritualidade, de percepção mais profunda do que acontece na realidade e que ultrapassa dimensões racionais ou mesmo até no silêncio. Uma das coisas interessantes a gente perceber nessa conexão mente-corpo, que tem toda uma discussão importantíssima ligada à saúde. Não é só uma percepção filosófica, uma compreensão mais profunda da superação dessa dicotomia, mas isso está diretamente conectado hoje com o que se faz em termos dos usos para a saúde. Então, nesse sentido, nós publicamos um livro que se chama Os Caminhos da Saúde, a integração mente-corpo, pela editora Vozes, aí com vários autores, alguns internacionais, como Stanislav Grof, né, como Alan Wallace. Temos autores nacionais também, como Júlio Lins, que participa também desse congresso sobre as transformações da mente. Eu recomendo muito para aprofundar esses temas que nós temos conversado aqui. Uma coisa importante perceber também é que tipo de obstáculos se colocam para uma dimensão de um corpo que flui no prazer, que flui no bem-estar, num contínuo no seu ambiente, numa adequação, numa ideia de saúde ou de equilíbrio, que é tão falada desde as tradições antigas. Então nós encontramos vários bloqueios, por exemplo, bloqueios da ordem afetiva, bloqueios emocionais, ligados a traumas, às coisas do passado, bloqueios de sexualidade, ou por perda de limites ou objetificação sexual das superficialidades, ou mesmo todo o aspecto trazido pela repressão sexual no século XX, que trouxe uma imensa desconexão entre as relações, entre o afeto, a sexualidade, a expressividade de um corpo livre. Se perdeu muito isso, o uso do gozo, do prazer, como se fosse algo pecaminoso. Então o corpo olhado como carne pecaminosa, essa é uma concepção de corpo. Nós falamos da outra, que é o corpo científico, mecânico, químico, biomédico, mas também essa concepção de corpo é muito presente na cultura ocidental.
o corpo pecaminoso, que é corrompível, que apodrece e fica um fantasma chamado espírito ou alma. Isso também se liga às repressões da sexualidade e à não percepção das potências sexuais, criadoras e relacionais de prazer do ser humano. A própria mercantilização da sexualidade do corpo é outro obstáculo muito grande. O corpo tornado um objeto, né, como nós já colocamos pela própria biomedicina, mas também na mercantilização. A própria investidura da moda e das alterações, a violência do consumo sobre o corpo consumível, nos afasta de uma corporeidade mais adequada, mais natural, mais equilibrada. O desenraizamento do corpo como sendo o ambiente, como sendo as relações, que a gente já tem enfatizado isso aí, e a ruptura, a própria ruptura entre corpo e mente, que é algo muito presente em algumas instituições e em alguns lugares, né? Um processo, outra coisa, um processo praticamente quase esquizoide de inquietude, de ansiedade, de impaciência, das pressões, da velocidade do tempo e da alienação com o tempo do nosso corpo, o tempo do dinheiro, o tempo do mercado. Às vezes não é o tempo do nosso corpo, do descanso, do encontro, do encontrar-se na natureza, do caminhar. São tempos que alteram os ritmos, próprios ritmos dos ciclos corporais, a sua conexão com o tempo, com as estações e tudo mais. Então esses são bloqueios que afetam muito a corporeidade, que não é o corpo em si, é as relações que o corpo estabelece. Aliás, isso é profundamente o corpo. O bloqueio da vulnerabilidade também, quer dizer, não se pode mostrar vulnerável, não se pode, esse corpo não pode ser um corpo animal, um corpo que tem cheiros ruins, que tem processos excretórios, que tem coisas que fogem a um padrão de asseio, de um padrão branco, clean. Então esse corpo ele não pode ser um corpo animal, ele não pode ser um corpo que grita, não pode ser um corpo que corre muitas vezes, ou que geme, né, ou que tem muito prazer. E são bloqueios que não olham a vulnerabilidade e a força desse corpo, e esse corpo emocional também. O outro mesmo é o bloqueio da mobilidade, as pessoas muitas vezes não dançam mais, não se expressam através do seu corpo. Algumas das técnicas hoje que a gente tem acompanhado, por exemplo, a própria bioenergética, a biodança, resgatam esse aspecto do movimento, do bem-estar, da vitalidade que define um corpo, da relacionalidade que define um corpo. O bloqueio também do silêncio da mente e do corpo. Esse corpo parece que em alguns momentos ele não pode parar, é um corpo extremamente agitado e ele não pode parar, não pode fazer nada, porque senão ele é inútil. Então há uma dimensão até revolucionária nesse aspecto de não fazer nada, né? De parar esses processos, essa dromologia da velocidade do mercado e do tempo que nos rouba muito da nossa vida. A exploração do medo dos corpos, isso é muito intenso e dá muito dinheiro com as plásticas, o medo da fragilidade, todas as formas de proteção das casas, a proteção dos corpos, a alteração seguros, as alterações, manipulações genéticas de ordem de melhorar ou de não envelhecer. Esse é um dos aspectos também muito profundos desse medo da corporeidade enquanto uma manifestação da natureza e da vida, porque não há como entender a corporeidade e a dimensão da mente sem entender os processos de morte e de transformação, de impermanência aí dentro. E a nossa, muitas vezes, alguns aspectos da nossa mente racional, olhando para o nosso corpo funcional, não quer admitir essa impermanência. E o bloqueio dessas expressões vulneráveis, por exemplo, as crianças não podem manifestar certas coisas, né? O medo da afetividade, né? A rebeldia do corpo, da mente das crianças contra as formas várias de aprisionamento dentro de um modelo familiar, escolar, institucional altamente repressor ainda, ou alienante, por exemplo, com o uso excessivo, né, de dimensões de vídeo, de televisão e tudo mais que hoje impactam muito a mente dos sujeitos.